Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a este canal, onde nós conversamos sobre temas que podem lhe ajudar no seu desenvolvimento profissional. E esta é a segunda aula deste projeto que tem como objetivo levar o conhecimento ao maior número de pessoas sobre esta habilidade que é uma das mais exigidas no ambiente profissional e que também é muito importante na vida pessoal, que é a inteligência emocional. E para que a gente possa atingir esse objetivo, eu peço a você que deixe o seu like, o seu comentário e que principalmente compartilhe este vídeo com as pessoas que você entenda que serão beneficiadas com este conteúdo. Mas vamos à nossa aula. Para que você se torne uma pessoa emocionalmente inteligente, primeiro é preciso compreender e entender o que é e como funciona uma emoção. Ao contrário de que algumas pessoas pensam, a emoção não é uma coisa supérflua. É uma resposta do organismo a um estímulo. É uma resposta neuroquímica, hormonal e motora do seu organismo a uma determinada situação. Lembra que nós comentamos lá no primeiro vídeo sobre as mãos suadas em situações de medo ou aquele rosto vermelho de raiva? Essas reações, elas são inconscientes e automáticas, coordenadas pelo nosso sistema nervoso. Por isso é importante, para que você tenha inteligência emocional, que você entenda e conheça como funciona o sistema nervoso. E a ciência que vai nos ajudar com isso é a neurociência, que estuda as estruturas e como elas funcionam no sistema nervoso e como tudo isso impacta no seu comportamento, no seu aprendizado, na memória, no raciocínio. E para começar a conversar sobre isso, primeiro deixe-me aqui compartilhar a tela. Só um instantinho. Pronto. A unidade básica do organismo é uma célula. Segundo os estudiosos, o corpo humano é composto por aproximadamente 37 trilhões de células, que, de acordo com as suas especialidades e interações, vão determinar qual é a função de um órgão. No nosso caso aqui específico, nós vamos estudar a unidade básica do sistema nervoso, que é a célula nervosa, que nós temos aí as glias e os neurônios, os famosos neurônios. Vamos começar pelas glias. Essas células estão em maior número no sistema nervoso, ocupam aproximadamente 80% do sistema. Segundo alguns estudiosos, existem 10 glias para cada neurônio existente. E qual é a função dela? A função é proteger e nutrir os neurônios e manter o funcionamento saudável do sistema nervoso. Com as pesquisas recentes da neurociência, os neurocientistas já nos trazem que as glias também participam da neurogênese, que é o nascimento de novos neurônios para que a gente tenha o nosso cérebro ativo, e também da regulação dos neurotransmissores durante uma sinapse nervosa, que nós vamos ver mais para frente. Elas se dividem em dois tipos. A microglia, que funciona protegendo o sistema nervoso de agentes externos, como, por exemplo, o caso de você ter uma lesão ou uma doença. A microglia, ela entra em ação para proteger o neurônio e manter o sistema nervoso funcionando normalmente, funcionando bem. E as macroglias? Que nós podemos trazer aqui os astrócitos, que são esses aqui, que se colocam ali entre os neurônios, para dar um maior suporte durante a comunicação. E nós temos também os outros, que nós vamos conversar um pouquinho mais para frente. Agora nós vamos falar dos famosos neurônios. Aquela velha história, né, do Tico e Teco. Então, são os neurônios
que são as unidades de comunicação do sistema nervoso. Eles é que captam as informações e levam para que a gente possa ter uma resposta. Mas para que a gente entenda como isso funciona, vamos conhecer qual é a estrutura de um neurônio. Nós temos aqui o corpo celular, onde acontecem as atividades essenciais para a manutenção de um neurônio saudável. Temos também os dendritos, que são os terminais de recepção. São as antenas dos neurônios, que estão sempre ali atentas para captar o que está acontecendo e pegar os impulsos nervosos. Temos também os axônios, que é esse prolongamento aqui maior, que são os responsáveis pela condução desse impulso nervoso. Então, o dendrito capta e o axônio, ele transmite, ele propaga, até os terminais, onde acontecerá a transmissão desses impulsos nervosos para um outro neurônio, para um músculo, para uma glândula, para que você tenha aí a resposta para uma determinada situação. E aqui no meio, nós temos a bainha de mielina. O que é a bainha de mielina? Vamos trazer o seguinte exemplo. Você vai regar o seu jardim e quando você liga a mangueira, pega a mangueira, né, para jorrar água, você percebe furos nessa mangueira que deixam escapulir a água, prejudicando ali o fluxo da água para que você possa regar as suas plantas. E aí o que você faz? Você vai fechar esses buracos, ou ali individualmente, ou você vai fazer um invólucro na mangueira para poder fechá-los. Esse é o papel da bainha de mielina. São células glias que envolvem ali o axônio para poder ajudar numa melhor fruição desse impulso nervoso. E aí é que entram algumas macroglias. A bainha de mielina, ela é formada pelo oligodendrócitos, que envolvem os axônios dos neurônios do sistema nervoso central. E as células de Schwann, que envolvem os axônios dos neurônios do sistema nervoso periférico. Não se preocupe com isso por enquanto. Na próxima aula, nós vamos falar sobre as divisões do sistema nervoso. Por enquanto, é importante você saber qual é a função da bainha de mielina, que é envolver o axônio para facilitar a fluidez desse impulso nervoso. E o nodo de Ranvier são alguns furos que nós temos entre as bainhas de mielina que permitem acelerar esse processo de condução do impulso nervoso, que ao invés dele seguir reto, ele pode dar pequenos saltos e acelerar esse processo da condução. É importante que a bainha de mielina ela seja saudável justamente por isso, porque ela vai ajudar nessa condução dos impulsos nervosos. E quando eu tenho a bainha de mielina prejudicada, essa transmissão dos impulsos, ela sofre prejuízos que podem nos levar a algumas doenças, como, por exemplo, a esclerose múltipla. Os neurônios se dividem em os interneurônios, que, como o nome diz, ficam ali entre os neurônios, né, ajudando ali no processo de comunicação, e os neurônios aferentes ou sensoriais e eferentes ou motores. Os neurônios aferentes ou sensoriais são os responsáveis por captar os impulsos nervosos e levá-los até o cérebro para que ele possa processar essa informação e emitir qual a resposta mais adequada através dos neurônios eferentes, através dos neurônios motores. Por exemplo, você pegou uma panela quente. Os seus neurônios sensoriais, através do tato, vai captar
captar aquela informação e vai transmitir até o seu cérebro, para que o seu cérebro identifique se pegar uma panela quente é uma coisa boa para você ou não. E ele vai emitir uma resposta através dos neurônios motores para que você se recoloque naquela situação. Nesse caso, por exemplo, deve ser uma resposta para você largar essa panela quente. Outro exemplo, você está lá na casa da vovó e ela está fazendo aquele bolo gostoso que só as vovós sabem fazer. E você começa a sentir o cheirinho, aquele cheirinho gostoso do bolo. E através do olfato, os neurônios sensoriais vão captar essa informação, vão levar para o seu cérebro processar se aquele cheirinho do bolo da vovó é bom ou não para você. E vão emitir a resposta através dos neurônios motores para aquela situação. Nesse caso, por exemplo, deve ser mandar você caminhar, né? Fazer você caminhar até onde está o bolo gostoso da vovó. E como é que se dá essa transmissão dessas informações dos neurônios para o cérebro? Acontece através das sinapses. O que são as sinapses? São justamente essas comunicações entre os neurônios, que acontece da seguinte forma. Lembra lá, os dendritos, as antenas, né, dos neurônios, captam o impulso nervoso. Os axônios transmitem esse impulso nervoso, protegido aí, lembra, pelas bainhas de mielina, que chegam ao terminal axônico e, através de algumas vesículas, são transmitidos para novos dendritos, que sequencialmente vão mandar pelos axônios e assim sucessivamente. Então, um dendrito, ele capta e aí passa pelo axônio, protegido ali pela bainha de mielina. Ao chegar aos terminais, eles se transformam e são conduzidos para novos dendritos, que vão para novos axônios, para novos terminais, e assim sucessivamente, até chegar ao cérebro para ser processado. Esses impulsos nervosos, eles são captados e transformados em potenciais elétricos, em energia elétrica, que é conduzida aqui dentro do axônio. E quando chega aqui nos terminais axônicos, essa energia elétrica ela é transformada em energia química, que são os neurotransmissores, que vão transportar essas informações para o próximo neurônio. Então, lembra lá que nós temos lá a adrenalina, a ocitocina, a serotonina, são os neurotransmissores que vão ajudar a transmitir um impulso elétrico de um neurônio para outro neurônio. Nós vamos ter uma aula só sobre os neurotransmissores. E aí vai ficar mais fácil para você entender. Por enquanto, é importante que você entenda como acontece esse processo, que essa aqui é a base do seu comportamento. É o dendrito captando, né, a informação através dos seus sentidos, da audição, da visão, do olfato, transmitindo através do axônio essa informação, para que possa estimular um neurotransmissor e repassar essa informação para o outro axônio, até que chegue lá ao cérebro, para que o cérebro processe essa informação e emita uma resposta, um comportamento seu, uma emoção sua para uma determinada situação. Está vendo como é importante a gente conhecer o básico do sistema nervoso? Porque é aqui que você começa a construir as suas respostas emocionais e comportamentais
a uma determinada situação. E, por último, a gente traz aqui um conceito bem recente, né, descoberto por neurocientistas italianos em 1994, na Universidade de Parma, que são os neurônios espelhos, as células espelhos, que, através das pesquisas, eles descobriram que quando as pessoas têm algum movimento, elas vão despertar determinadas regiões do cérebro de quem esteja observando aqueles movimentos para que essa pessoa repita. Por exemplo, se você estiver sentado ao lado de uma pessoa que esteja bocejando, você provavelmente vai bocejar e as pessoas que estão ao seu entorno também. A mesma coisa quando uma pessoa começa a rir. As pessoas que estão ao seu redor também começarão a rir. E isso é uma descoberta muito importante quando falamos de relações humanas, porque as minhas ações, as minhas emoções podem contagiar as pessoas que estão ao meu redor. Isso é muito importante, esse conceito é muito importante para quem exerce liderança, porque o líder vai ser capaz de contagiar a sua equipe de uma forma positiva ou não, dependendo daquilo que ele esteja emitindo. É importante você refletir nesse conceito sobre o que você está recebendo e o que você está emitindo. Se você está emitindo, né, as sensações, as energias mais positivas, né, através do bom humor, da alegria, ou aquelas sensações mais prejudiciais, como mau humor, raiva, tristeza, que podem prejudicar todo um relacionamento e, consequentemente, no caso do desempenho profissional, o seu desempenho e o seu resultado. Está vendo como tudo é muito mais complexo do que só achar que emoção é uma coisa supérflua? Eu preciso entender que a emoção é uma resposta do meu organismo a uma determinada situação, e essa resposta ela é coordenada pelo sistema nervoso, começando basicamente lá pela captação dos meus sentidos, dos impulsos nervosos pelos neurônios. Bom, essa aula a gente termina aqui. Na próxima aula, nós vamos conversar sobre o sistema nervoso de uma forma mais integral. Quais são as suas estruturas, como eles se dividem, qual a função de cada parte. Nós vamos conversar na próxima aula. Bom, deixe-me parar aqui de compartilhar. Pronto. E então, o que você achou? Você gostou desse conteúdo? Achou ele importante? Achou interessante conhecer que as nossas respostas, os nossos comportamentos, as nossas emoções, elas começam bem lá no básico dos nossos neurônios? Que como é importante a gente saber como essa comunicação se dá e como ela é processada no nosso cérebro, para que a gente possa ter uma emoção, um comportamento emocional mais inteligente? Se você achou interessante, se você gostou, eu peço novamente a você que deixe o seu like, que compartilhe, que deixe o seu comentário dizendo o que você achou, quais são suas dúvidas. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um resumo desses conceitos que nós conversamos para facilitar o aprendizado. Obrigada por estarem comigo até agora e eu espero por vocês na próxima aula. Tchau!